Hello, abençoado, muito bem-vindo aqui ao nosso Chá com Palavras. Hoje a gente é dia de Natal, hoje, dia 25 de dezembro de 2023. Nós estamos aqui, essas imagens estão sendo geradas aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana do Recife, da Grande Recife, aqui do lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes, para o Facebook, essa ferramenta tão abençoadora, né? Tão abençoada. E o mundo inteiro, com certeza, vai ouvir esse chá, vai se desintoxicar. Eu gosto de... Não é que eu gosto, os meus programas que eu faço, ele tem um nome de chá. Chá com palavra. O chá com palavra. Palavra do Evangelho da Incircuncisão. Aliás, lá na plataforma eu já quero mandar aqui um abraço a todos os meus amigos, irmãos em Cristo, todos os abençoados do YouTube, se sintam amados e abraçados. Eu já peço lá que você deixe o seu like lá, isso nos ajuda muito. E o que você vai receber hoje aqui, se você gostar, divulgue, se inscreva no nosso canal, ative o sininho na posição todas, para que a plataforma te avise quando a gente subir outro tema, outro chá com palavra lá para a plataforma, ela te avisa. E se você amar o que você recebeu aqui, eu creio que você vai amar. Então você divulga para todas as suas redes sociais. Vamos fazer esta palavra correr. Bem, desejando já um final de ano super abençoado para você e sua família. Como eu disse, se sinta amado e abraçado, mas não tire conclusão precipitada. Fica até o final. No final você escolhe se você vai receber isso para você ou não. Eu falo sim aos iluminados, aos de mente iluminada e aos demais, oro e recebo que Cristo tire o véu para que você possa entender o que significa o novo pacto, a nova aliança, o evangelho da incircuncisão. Na minha plataforma lá, no YouTube lá, você digita J.Fernandes, MRG. Fernandes Ministério Reconciliados em Graça. Aí lá vai aparecer lá o meu canal. E a foto da capa do meu canal tem uma foto com o nome desenhado, o Evangelho da Incircuncisão. O Evangelho dado no terceiro céu ao apóstolo Paulo, que escreveu e morreu por esta causa nobre. Porque eu quero dizer a você, meus queridos amados religiosos, seja evangélico, católico, espírita, ou sem nenhum credo religioso, que você não confessa nenhum religioso, mas eu quero te dizer que o evangelho diz quem tu és de uma maneira gloriosa, destapa quem tu és, tá bom? Ele destapou quem eu era 4 anos atrás, eu fiquei 32 anos no sistema evangélico, e em 2019, o evangelho chegou em mim, essa graça salvadora chegou em mim e destapou quem eu era, me fez ver quem eu era, o que ele foi feito em favor da humanidade na cruz do Calvário, e aí hoje eu sou um ministro de uma nova aliança, dado por Cristo, o ressuscitado, dono da igreja, o teu dono, o teu Senhor. Vamos lá. Esse chá com palavra de hoje vai ser curtinho, aí uns 30 minutos no máximo, e eu quero fazer a outra parte. Um amado me refutou um pouco sobre uma mensagem que está lá na plataforma, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então ele me refutou dizendo que a salvação tem que ser pago, muito caro. Ora, se eu tenho que pagar a minha salvação, então não adiantou o que Cristo fez, né? Porque aí eu tenho que pagar, então ele veio de graça. Muito bem, mas isso é muito bom, porque a gente pode nos expressar melhor e tirar as dúvidas dos amados, e para que vocês deixem de andar comendo na mão dos outros, porque isso não é mais tempo de comer na mão de ninguém. O Eterno te colocou numa posição para você se alimentar em você mesmo, certo? Mas vamos lá. Mas é importante reuniões que preguem essa sabedoria. Eu prego um conhecimento, certo? O Evangelho é um conhecimento que a humanidade precisa ter esse conhecimento, porque também está escrito assim: o meu povo é destruído por lhe faltar o que mesmo? Conhecimento. E é isso que eu prego, um conhecimento da glória do Eterno. Vamos lá. Então aqui é a segunda parte.
como entender a graça. Esse tema de hoje é como entender a graça. Já na plataforma já tem um, que é a parte 1, como entender a graça, parte 1. E agora eu estou gravando a parte 2. Quero falar um pouco, mostrar a salvação. Bem, amados, para que eu possa falar da salvação, é preciso eu falar primeiro quem tu és, mostrar quem você é. Porque se eu não te mostrar quem tu és, se eu falar de salvação é equivocadamente e você não vai entender nada. Aí vai ficar aquela tese que você precisa pagar o preço da sua salvação. Mas vamos lá. No Salmos 82, no versículo 6, tudo que nós falamos aqui está escrito. Se não tiver escrito, nós não falamos. Nós cremos no que está escrito, para quem foi escrito, do jeito que está escrito. Eu gosto de um versículo que tem em Provérbios 5 ou 7, 27, não, 5, 27, que diz assim, olhe direito, e veja o que está escrito no Salmo 82, o versículo 6. Vamos ler? Tudo que nós cremos está aqui escrito. E nós não estamos autorizados, e nem você está autorizado a crer em conversa que alguém diz que foi no monte e viu lá alguma coisa. Você não está autorizado pelo Criador a acreditar nisso aí. Você está autorizado a crer no que está escrito. De maneira que entendendo o que está escrito. Então o Salmo de número 82, o versículo 6 diz assim, eu disse, vós sois deuses. Bem, eu gosto muito de perguntar para as pessoas uma coisa. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Aqui é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. E você acredita que isso é a palavra de Deus? Você acredita que é a palavra de Deus? Aí eu creio que você vai dizer que sim, sim. Parabéns para você que acredita. Agora, se você acredita que é a palavra de Deus, esse começa dizendo, eu disse. Aí eu pergunto, quem está dizendo? É o escritor que escreveu o que está dizendo ou é quem mandou ele escrever? O Criador. Não, é o Criador falando. Ah, muito bem. Deus está falando. Eu disse, vocês são deuses. Deus está dizendo que tu és um Deus. Primeiro, para eu chegar lá na salvação, eu quero te mostrar quem tu és. Mas aí você diz assim, mas está dizendo deuses. Porque para o sistema onde eu fiquei, deuses são os demônios. E também é isso que você ouviu desde que você chegou na denominação. E você está certo de que deuses são os demônios. Com D minúsculo. Não é isso? Primeiro eu quero te explicar por que a palavra deuses. Porque o Criador, ele é o único. Então ele está no singular. Deus com D maiúsculo, no singular. Só que a humanidade, isso em espírito, não é carne, certo? Está no plural, são bilhões e bilhões deles. Então são deuses, no plural. Agora, para confirmar isso, vamos terminar o verso. Vamos terminar o versículo, porque são campeão em ler a metade e enrolar e não ler o resto. E não mostrar direito o que está escrito. Vamos lá. Eu disse, todos vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Aí eu pergunto de novo, peraí, quem é filho do Altíssimo? São você ou é os demônios que é filho dele? Não, sou eu. Então você é Deus. Entende isso, abençoado? Você é Deus. Agora deixa eu te falar. Você não é Deus porque você criou o mundo. Você não é Deus porque você é bonzinho. Você não é Deus porque você faz caridade. Não. Não é por isso que você é Deus. Você não deixa de ser Deus porque não ajudou o necessitado. Você não deixa de ser Deus. Sabe por quê? Porque você é Deus por filiação. Você é Deus porque você é filho do Altíssimo, filho do Criador. Eu quero tirar essa palavra de Altíssimo. Mas você pode tirar o que está escrito? Isso é uma frase. Isso é uma frase colocada por um homem.
E o homem não estava errado em colocar aqui, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra Altíssimo, na época que foi escrito, as pessoas tinham Deus como um Deus distante. E, na verdade, pelas circunstâncias, ele estava distante, porque o homem estava separado dele, por causa do pecado do Adão. Então, ele era visto como um Deus distante. Aí o escritor aqui botou assim, o Altíssimo, como ele está lá para cima, onde o avião não chega. É isso que os religiosos imaginam até hoje. Essa expressão Altíssimo é por causa que na época, Deus era visto como um Deus longínquo, um Deus que estava nas alturas. Então ele colocou aqui Altíssimo. E ele não fez errado, porque na época era assim. Na época era assim. Entende? Todos vocês são filhos do Altíssimo, são meus filhos. Então, porque vocês são meus filhos, vocês não podem ser outra coisa senão Deus. Tá captando? Tá dando para entender? Espera aí, explica melhor isso. Você pode plantar um pé de laranja para colher manga? Não. E por que não? Você sabe me explicar por que não? Certamente, talvez você não saiba. Ou alguém que vai ver esse vídeo até sabe, né? Mas para você que não sabe, deixa eu te explicar. Porque está escrito. Porque está escrito que cada semente produz segundo a sua espécie. Entende isso? Se cada semente produz conforme a sua espécie, então você não pode plantar um pé de laranjeira e colher de lá uma manga, ou vice-versa, correto? Da mesma maneira, está nas sementes, vamos falar nos outros tipos de semente. Porque eu sou um homem, então eu no meu casamento, eu coloco dentro da minha esposa uma semente. E essa semente vira uma pessoa, porque eu sou uma pessoa. Então essa semente produz pessoa. Já um cavalo não pode produzir pessoa, produz cavalo, porque é a semente. Uma vaca não produz cavalo, produz vaca, porque é a semente. Uma galinha não produz codórnia, porque é a semente. Agora eu te pergunto, somente Deus produz miserável? Porque é isso que a religião diz, que tu és um miserável. Quer dizer, um cavalo, um jumento, um jegue, produz um jegue. Agora Deus, que é santo, produz miserável. Olha o que estão dizendo do autor da vida. Dizendo que ele é miserável. Porque se ele produz miserável, então ele é miserável. Porque cada semente produz segundo a sua espécie. Você está vendo o perigo de pertencer a esses lugares que você pertence? Dá para entender isso? Eu já pertenci. 32 anos lá. E eu não estou criticando quem está lá. Quem está lá está sendo vítima desse sistema. Eu disse, vocês são Deus porque vocês são meus filhos. E os meus filhos não é miserável, os meus filhos não é cego, os meus filhos não é nu, os meus filhos são Deus. Deus, filho. Não é Deus Pai não, tá? É Deus Filho. Você é Deus porque você é filho. Mas também está escrito que um único testemunho não pode ser verdadeiro. Tá ou não? O que eu falo, eu provo. E eu não provo por mim. Porque não foi eu que escrevi isso aqui. Isso aqui não é novo na Bíblia. Isso aqui já está antes da gente. O que eu falo tem fundamento na Bíblia. Agora vamos ao outro testemunho. Porque está escrito que um testemunho de um só pode ser mentira. Mas se 2 ou 3 testemunham a mesma coisa, aí o juiz bate o martelo. Não é verdade. Não está escrito sim ou sim? Então vamos para outro testemunho. Vamos para João, no capítulo 10, no versículo 32 ao 35. Vamos ler? 32. Respondeu-lhe Jesus. Fizeram uma pergunta para Jesus e aqui no 32 ele está respondendo. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras vocês jogam pedra em mim? Vocês me apedrejam. Versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe,
Olha a resposta do judeu. Não te apredejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu um homem, te fazem Deus a ti mesmo. Porque se eu chegar na sua denominação e dizer que você é um Deus, eu vou ser posto para fora, porque o seu líder não vai aceitar isso. Mas está escrito. Mas eles não creem no que está escrito, eles creem no que eles querem que você creia. Talvez nem crê, mas ele faz você crer. Versículo 24, 34, aliás. Respondeu-lhe Jesus de volta. É um bate e volta, sabe aquele bate e volta? Aquela conversa? Um fala, outro responde. Era o que está acontecendo aqui. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na tua lei, que lei? A lei de Moisés, que os sacerdotes tinham o Torá na mão, naquele 2 rolos lendo. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Na tua lei não está escrito que eu disse, sois deuses. Quem disse? Deus. Quem era Jesus que estava falando ali com eles? O próprio Deus. A carne era um judeu, Jesus de Nazaré, judeu, filho de uma mulher. A mulher pariu um menino e botou o nome Jesus por ordem divina. Mas dentro era o próprio autor da vida, o criador do mundo, o teu pai. Foi eu que disse para o homem lá escrever que vocês são deuses. Versículo 35. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, para aqui um pouquinho. Eu vou refutar tudo isso aqui. Eu vou analisar tudo isso aqui ainda com você. Se a lei chamou Deus a quem a palavra de Deus foi dirigida, para aqui, antes de terminar o resto do versículo. Vamos provar que deuses são os filhos, você, e não os demônios. Se a lei chamou de Deus a quem a palavra de Deus foi dirigida, e para quem a palavra de Deus foi e ainda está sendo dirigida, ou seja, eu aqui estou dirigindo a palavra de Deus para quem? Melhor, quando você vai evangelizar, você pega lá aquilo que você chama de espada, né? E sai por aí com um folhetinho na mão para evangelizar. Você vai dirigir a palavra de Deus para quem, meu amado, minha querida irmã? Para os homens ou para os diabos? Você vai evangelizar as pessoas ou os demônios? Não, eu vou evangelizar as pessoas. Então, a lei chamou Deus a quem você está dirigindo a palavra. Se a lei chamou Deus a quem a palavra de Deus foi dirigida, as escrituras não podem ser anuladas. Ei, estás aí anulando a escritura, né? Dizendo que aquele rapaz é um purguento. Dizendo que ele é um miserável, né, ô bonitão? Tu está anulando as escrituras, ô sabichão. Mas tu não enxerga, né? Não está enxergando, mas a partir de hoje tu pode enxergar. Se a lei chamou deuses a quem as escrituras é dirigida, tu não pode anular a escritura, ou pelo menos não deves anular a escritura. Porque quando tu diz que o cara é um miserável, então tu está anulando as escrituras, ô abençoado. Eu estou aqui para abrir os olhos do teu entendimento. Eu pregar para ti e o próprio Cristo tirar o teu véu. Porque enquanto ele não tirar o teu véu, tu vai acreditar que tu és um miserável, um cego, um pobre, um nu. E Deus está dizendo que tu és um Deus e não um miserável, porque tu és filho dele. Tu entende isso? Sim ou sim? Jesus perguntou aos judeus: vocês estão me apedrejando por qual obras que eu faço? Porque eu digo a vocês que as obras são o meu Pai que está em mim. Eu, esse homem físico, não pode fazer nada, mas quem está em mim é quem faz essas obras boas. Aí eles disseram: não é por causa de obra não, é porque tu diz que tu és Deus. Aí ele falou assim: mas tu não está escrito na tua lei, tu não tem a Bíblia na mão aí não? Jesus dizendo lá para os sacerdotes: não está escrito na tua lei que eu disse que tu sois Deus? Aqui ele diz assim: para de anular as escrituras,
Para de anular as escrituras, ô abençoado. Para de chamar a minha amada, que eu santifiquei, de miserável. Entende isso, abençoado? Eu estou mostrando quem tu és para poder falar da salvação, tá? Porque se eu não dizer quem tu sois, eu não posso dizer eu não posso falar da salvação, porque senão eu estou me equivocando, dizendo coisas equivocadas. Mas vamos lá, né? Mas esse ser eterno, amado do Pai, esse filho amado do Pai, que é um ser eterno, que jamais morrerá, que é mais velho do que o tempo. Tu és mais velho do que o tempo, abençoado. Quando esse mundo foi criado, tu já existia. Não, diz você. E eu digo sim. Claro que sim, é claro que sim. Antes de continuar, vamos dar um pulinho em Jó. Capítulo 10 de Jó. 10. Jó 10. O versículo é o 11. Jó 10, 11. Olha o que diz aqui, ó. De carne e pele me vestiste. De carne e de pele tu me vestiste. De ossos e nervo tu me teceste. Olha, que coisa, não? Você já tinha visto isso aí ou não? O teu amado lá já te mostrou isso? De carne e pele tu me vestiste. E por que tu foi vestido de carne e pele? É o único jeito... Não, deixa eu voltar um pouco. Como que pode ser vestido uma coisa que não existe? Como que você pode vestir o vento? Como que você pode pintar uma casa que ainda não foi levantada? Eu estou aqui numa parede, nua e crua, que tem uma tinta, um cal, uma tinta. Mas eu não pude pintar essa parede antes da parede existir. Agora vamos dizer que essa tinta é a roupa da parede. A pessoa não está mais vendo os tijolos e o cimento, está vendo a tinta. Mas por detrás dessa tinta tem uma coisa que dá sustentação a tudo. O quê? Os tijolos, a fundação. Se a gente for levar o pé da letra, é uma criação. Então você foi vestido porque você já existia. E o único lugar de você romper a barreira do tempo, o portal do tempo, de você vir do mundo do silêncio, do mundo do vácuo para a luz, é o útero da mulher. É a porta. A porta onde você atravessa do mundo espiritual para o mundo físico. E para você chegar no mundo físico, você precisa se vestir de carne e de pele. Entende que você já existiu e Deus te mandou aqui, e para você chegar aqui, você teve que passar pela barriga da sua mamãe. Eu passei pela dona Bill, não teve como, Ele veio aqui e ele teve que atravessar esse túnel do tempo, esse portal do tempo. E qual foi o portal que ele atravessou? O útero, o ventre de Maria. Entende que você é um Deus e que você já existia lá antes que o mundo existisse com ele, e ele te vestiu de carne e pele, de ossos e nervos, ele te teceu. Tu tá dentro desse emaranhado aí, abençoado, por um tempo, tá? Tens um que ganha 100 anos aqui, outro ganha meia hora. Outro ganha 7 anos, outro ganha 12 anos. Outro ganha 18. Outro vem no meio de um sucesso tremendo, vai embora. Aí só fica a saudade, a lembrança e as lágrimas. Mas é assim, é para ser assim, é assim. O versículo, deixa eu ler o 12 também, para você ver que você não está só aqui. E que não precisa óleo na testa. Isso era antes da cruz. Mas vamos lá. O 12. Vida e misericórdia, vida me concedeste. Na tua benevolência, os teus cuidados
a mim me guardou. Vida e misericórdia tu me concedeste, mas o teu amor em cuidado me guardaste, ou me guardou. Tu estás sendo cuidado pelo teu Pai. Tu não estás só. E às vezes tu atravessa alguma turbulência, não precisa óleo na testa, só precisa tu saber que nesta vida tem algumas turbulências para nos atravessar. Mas quando nós somos conscientes de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos e de onde viemos, essas turbulências ficam facinho, facinho. É aquilo que Jesus um dia disse, o meu fardo é muito leve. É gostoso de se carregar. Entende isso, abençoado? Então, este ser eterno, que és tu e não a tua carne, amado do Pai, estava separado do Pai por causa de Adão, por causa da rebeldia do Adão, da desobediência do Adão. Adão colocou o pecado no mundo, e esse pecado foi espiritual, não foi uma prostituição física, foi um pecado espiritual, que eu não quero falar dele aqui hoje. Então, porque ele pecou espiritualmente, então ele separou todos os seres espirituais, todos os filhos de Deus ficou separado dele. E quem vinha aqui já vinha separado. Ao conceber essa roupa de carne, já estava separado de Deus. Morto para Deus, separado de Deus. A palavra morta quer dizer separado. Entende? Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos ler agora Efésios, o Evangelho. O que diz o Evangelho? O Evangelho, aqui, ó, nesse livro, chamado de Bíblia, tem 66 livros. 66 livros. Aqui dentro está a lei, os profetas. Aqui dentro tem as profecias, as leis, história e o evangelho. Está aqui dentro. E se a pessoa não sabe separar isso, nunca na vida ela vai saber quem ela é, nunca na vida ela vai saber o que é a Bíblia. Porque ela não sabe separar, vamos dizer assim, o joio do trigo. Aí já era. Sabe por que se separa o joio do trigo? Porque na colheita o trigo não dá fruto. É que quem tem semente é trigo, ali não tem mais joio. Não vai dizer assim, você é joio, você é... Não, não. Quando colhe com aquela máquina, a semente é trigo. Porque joio não dá trigo. Entende isso? Aí um dia assim, porque o joio não se dobra. Não, mas não é isso não, abençoado. É porque o joio... Quando diz assim, os anjos separarão, é porque quando na colheita vai colher... A semente que chegar no celeiro é trigo, porque joio não dá semente. Tá vendo como é fácil? Não precisa sair catando, você é joio, joga no mato. Você é trigo, vem para cá. Não, não, não. Na colheita os anjos separarão isso. Deixa lá, deixa crescer junto. Na hora da colheita vai ser separado. E é tão fácil separar. Por quê? Porque o joio não põe trigo. O joio não dá caroço. O joio não dá semente. O joio, vamos dizer assim, seria um trigo macho que não produz. Aí fica fácil. Até eu sei separar isso. É só colher o trigo, porque ali não tem mais joio. Porque joio não põe semente. Mas vamos lá. Vamos ler o 12. Eu quero ler aqui Efésios, o que diz o Evangelho aos Efésios, que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. E quando fala igreja abençoado, não é a parede não, é as pessoas, tá? Mas vamos lá. Capítulo 2, o versículo eu vou ler do 12 ao 16. O 12 diz assim, ó. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Era assim que era considerado os gentios, porque os judeus diziam ter Deus, mas as outras nações eram consideradas como gentios, não tinha Deus. Aí Paulo falou, naquele tempo estava sem Cristo,
separado da comunidade de Israel, aí não tinha Deus, porque estava separado da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa, estranho porque não conhecia a promessa que Deus tinha feito. Não tendo esperança sem Deus nesse mundo. Era assim que vivia os gentios, a nossa linhagem. Era assim que eles estavam. Aí o 13. Mas agora, olha, agora mudou. Aqui diz, naquele tempo. Mas agora não é hoje não, tá? Naquele tempo que Paulo está escrevendo aqui, era antes da cruz. E agora é depois da cruz. Não é hoje, não. Eu não posso dizer esse agora para mim e para você, não. Agora para eles lá, 2000 anos atrás. Agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Agora vocês não estão mais separados. Agora dos dois povos ele fez um. Vocês agora não precisam se batizar para chegar perto. Ele trouxe vocês pelo sangue. Deixa eu esclarecer isso aqui para você, sem ler nenhum versículo. A morte do autor da vida, naquela pessoa, naquele físico, que era considerado como um cordeiro de Deus, teve dois significados muito importantes. Primeiro, o sacrifício da morte, da crucificação, libertou os judeus que estavam escravizados debaixo da lei. Quem estava escravizado debaixo da lei era o judeu, não era os gentios, era os judeus. Os gentios estavam separados. Então, o sacrifício da morte libertou do cativeiro da lei de Moisés os judeus. E o sangue derramado aproximou quem estava longe, que eram os gentios. Entende? Então ele libertou um povo e trouxe outros para perto, lá na cruz. E lá na cruz, ele matou a humanidade com ele, fisicamente falando. Vamos lá. Chegaste perto. Então quem estava longe, agora está perto, abençoado. E não é água de batismal que vai te trazer para perto, tá? Quem te trouxe foi o próprio Cristo lá na cruz. Não te trouxe, trouxe quem estava vivo. Quando tu viesse aqui, tu já estás perto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que ambos os povos? Os judeus e os gentios. O judeu era um povo que se dizia ser dele, o povo da escolha, que ele escolheu o judeu, e o gentio, o povo da promessa. De ambos ele fez um povo. De ambos ele fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio. Então no meio tinha uma parede que separava o homem de Deus. E os sacerdotes viviam com isso. Porque ele intercedia pelos homens a Deus, que estava de um lado da parede. E do outro lado da parede estava o povo. Então ele trazia o problema do povo para Deus e levava a solução de Deus para o povo. Mas na cruz essa parede foi derrubada. Eu sinto muito te dizer uma coisa, abençoado. Eu sinto muito te dizer uma coisa, mas é verdade. Cristo derrubou a parede. Os pastores construíram de volta. E eles não são culpados disso não, porque quem construiu isso de volta foi o papado de Roma, do ano 80 DC até o ano 120. Porque quando essa parede existia, era isso que acontecia, só os sacerdotes conversavam com Deus. Não era assim? Mas ele derrubou a parede e deu acesso livre para a humanidade. E trouxe quem estava longe para perto. Mas aí eles, não, assim não, Assim não, e como é que eu vou comprar um Tigo X, 8 Paul Green, Vamos construir a parede de volta. E aí eles conversam com Deus e trazem para você o recado. Eu sinto muito te dizer isso, mas é a verdade. Você tem um acesso livre e os homens bloquearam isso. E eu fiz isso por 30 anos. Mas eu estou aqui hoje
para trazer salvação para os crentes. É assim que está escrito no Evangelho. O importante é salvar os crentes. Porque daqui a pouco a gente vai chegar na salvação. Tirou a parede da separação que estava no meio. Se não tem mais parede, abençoado. Aí diz assim, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um povo. Um novo homem, fazendo a paz. Aqui ele resolveu o problema da salvação espiritual, abençoado. O problema da salvação espiritual ele resolveu aqui. Tu és um ser, um Deus, filho, que viesse aqui já salvo. E como diz que precisa ser salvo? Pronto, ele salvou na cruz. Agora, essa salvação de hoje não é a salvação eterna. A palavra salvação, na verdade, nunca foi para tu, que é um espírito. Foi para a tua carne. Não, mas diz que Jesus veio salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Sim, eles estavam perdidos. É verdade. Ele veio trazer salvação para eles, tirar eles daquele engoldo miserável. Daquela escravidão terrível que não acabava nunca. Então ele acabou com aquela escravidão, trouxe a salvação. Graças, papai. Agora, a salvação agora é para a tua mente. Tu sabendo quem tu és, sabendo que quando tu morrer, a carne volta, o pó volta ao pó como era, e o espírito para Deus que o deu, não tem unção no meio. Vamos ver aqui o filho pródigo, aquela história que Jesus contou em Lucas 15. 2 filhos, um maravilhoso, estupendo, o filho. O outro, um bebum. Pegou a herança do pai antes do pai morrer, foi pro cabaré, gastou tudo com as meretrias, acabou com tudo. Um irresponsável. Foi pedir esmola, ninguém deu, arrumou um emprego de cuidar de porco, comendo a comida de porco. Só que eu já vi o pastor dizendo que aquela comida era boa. Era alfarroba. Alfarroba é uma planta de Israel. E diz que é doce, eu até acredito nisso. E ele comia aquela alfarroba. Imagina os porcos vendo ele comendo coxo, né? Mas um dia ele caiu em si. Amados, um dia Deus me fez cair em mim. Como é que eu acreditava nisso? Se ele morreu para me dar a salvação, como que eu tinha que mergulhar em rio? Quem já viu o rio da salvação a ninguém? Um dia eu caí em mim, porque ele abriu meus olhos. Entende? Aí vamos lá. Aí o filho se levantou, caiu em si, se levantou e foi para casa. Eu te pergunto, teve um pastor no meio para batizar ele? Ele passou por algumas águas de Jordão ou não? Ele precisou de receber uma unção na testa, um gai de arruda, passar pelo caminho do sal? Abençoado, quando tu sair desse chiqueiro e for para lá, tu que estiver dentro de uma denominação e não, tu que estiver no bar, e lá no bar tu der um estibelique e cai duro para trás, a tua carne, lá tu és perfeito. Ele te aperfeiçoou lá na cruz. Ele fez a obra, não é para tu fazer nada, ele fez, é para tu crer. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, e pela cruz, reconciliar. Ele reconciliou. E eu te pergunto, aí isso é comparado com um casamento. Vamos dizer que um cara casa com uma mulher. Aí depois separa. Aí separou, tá um para um lado, outro para outro. Foi isso que aconteceu por causa do Adão. Separou. Mas aí reconciliou. E reconciliar é o quê? Casar de novo. Então quer dizer que tu não és noiva, abençoado, tu és a esposa. Tu não és noiva coisa nenhuma. Tu és a esposa do Eterno. Ele se fez um contigo, então já casou. O casamento foi feito na cruz. Certo? Reconciliou ambos, os dois povos. O que diz que era e o que diz que não era, ele reconciliou, fez o casamento. Ambos com Deus, em um só corpo, em um só corpo.
matando com elas as inimizades. A inimizade foi morta. Aqui está, abençoado, o teu direito a voltar para o teu lugar de origem, sem precisar de passar por nenhum sistema, sem precisar de batismo, ou de comer pão com suco, ou de qualquer outro tipo de cerimônia. Porque ele fez a obra. Agora, e o que é a salvação do homem? É crer no que ele fez. Viver o que ele diz, que tu és um novo homem. Esse novo homem é criado segundo Deus e não segundo a vontade de líder. Vamos lá? Terminar aqui? Vamos ler agora Atos, que ele colocou isso aqui. A saber, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pronto. E onde é que está dizendo aqui que tem que batizar? Onde é que está dizendo aqui que tem que tomar ceia? Porque agora, abençoado, não é por obra, agora é por fé. Se eu crer e confessar, então eu sou salvo. Então essa salvação é na mente. Eu sirvo a Deus hoje com a mente, não com o corpo. Com o corpo se serve a lei do pecado e com a mente a lei de Cristo. Então os salvos da graça, eles servem a Deus com a mente de Cristo ativada. Porque temos a mente de Cristo. Porém, milhares de pessoas, ela está em off. Ela não está acesa, reinando. Quando você entende isso, quando você recebe isso, então você passa a reinar em vida por Jesus Cristo. Então você não serve a Deus com o seu corpo. Com o corpo se servia a lei de Moisés, a lei do pecado. Com a mente, a lei de Cristo. Porque a tua mente é eterna, abençoado. A tua mente é eterna, a tua mente não morre. A tua mente, aí está Cristo. Sentado contigo nas áreas celestiais, na tua mente. Aí está o reino de Deus para tu reinar em vida. Entende? Vamos ler um outro versículo que ele botou aqui. Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Espera aí, eu já vou aqui indagar a você, meu abençoado filho, sobrinho, primo, irmão. Sobrinho, primo é família material, né? O que se prega nas denominações hoje é que você precisa se batizar nas águas para você morar no céu, é ou não? É. Então como é que eu posso garantir, se tu se batizar, se tu crer, será salvo tu e a tua casa? Como é que eu posso afirmar isso? E não está dizendo se tu se batizar, está dizendo para crer. Não está dizendo assim, se tu se batizar. Mas na frente diz que batizou ele. Sim, porque Paulo, nessa época, ainda não tinha recebido. Ele ainda batizou um monte de gente. Depois, Cristo disse assim, eu não te chamei para batizar, mas para pregar o evangelho da incircuncisão. Todos já foram batizados na minha morte. Então, como é que eu posso afirmar que se tu crer, será salvo tu e a tua casa? Aí eu não estou falando do batismo, estou falando de uma salvação. E que salvação era essa? Primeira salvação. Porque eles estavam ferrados. O carcereiro estava ferrado. Porque o anjos chegou, abriu a porta, Paulo saiu. E agora, que explicação ele tinha? Ninguém arrombou. Estava com as portas inteiras, do mesmo jeito. Então eles tinham sido irresponsáveis. Então eles dormiam, mas ele não podia dormir. Era trocar de turno. Então, eles iam ser decapitados, provavelmente. Mas se tu crê, tu e a tua casa vai ser livre, vai ser salva da decapitação de Roma. Vai se salvar do risco que tu está correndo agora por eu sair daqui andando. E sem arrombar a parede, sem fazer nada disso. Então eles creram e foram salvos dessa perseguição que eles iam sofrer. Quando Cristo disse aos discípulos dele lá, quando Jesus disse aos discípulos, quem crer e for batizado será salvo de Roma,
seria salvo da fúria de Roma do ano 70, porque eles iam morrer, dormir ali eles iam morrer, ou eles iam se mudar para fora, alguma coisa iria acontecer com ele, mas ele não ia ser condenado. Condenado ao quê? Condenado à condenação de Roma do ano 70. No ano 70 aconteceu todas as coisas, se cumpriu todas as coisas e eles foram condenados. Inclusive, você que é bom aí de internet, porque eu não sou, mas tem pessoa que é federal, mas não precisa ser tão bom de internet, você que tem uma internet, entre no Google e pergunte pela a moeda da judia capturada. Aí você vai ver que o imperador César é Augusto César, Nero César, que foi o escravizador de Roma, foi a besta que ia se levantar do mar, que se levantou. Ele mandou cunhar uma moeda, mas antes de fabricar essa moeda, ele foi em Roma, pegou uma judia, uma mulher judia, uma santa mulher, vamos dizer assim, botou ela de joelho, cortou o pescoço dela e botou isso de um lado da moeda e do outro lado a foto dele. Essa moeda, quem não tinha ela na época, anos 70, 71, 72, não comprava nem vendia. Foi aí que o templo foi destruído, os sacerdotes se acabaram. Jesus voltou para recompensar os judeus, que ele disse, eu vou voltar sem demora para trazer a minha recompensa. Aquele que praticou a lei, porque era o tempo da lei, ele precisava receber a recompensa dele. Eles já receberam, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Procure na internet e veja que isso já aconteceu. Ah, mas você acredita em internet? É as escrituras. Todos os acontecimentos. Quando você pergunta na internet isso e isso, ele vai te dar os escritos da época. E você vai se dar o trabalho de ler e buscar o que quer dizer aquela palavra, lá na época que foi falada. Isso dá trabalho para o pastor. É mais fácil pegar uma garrafa de suco, de azeite, comprar ali um azeite. O Brasil produz muito azeite, aí já diz que é de Israel. Compra azeite do galo e diz que é de Israel. Aí vai no monte e diz que tem o sangue de Jesus ali dentro. Aí isso é fácil de você acreditar demais. Agora, trabalhoso é você entrar nas escrituras do tempo de Herodes. Do tempo do Septuaginta, para você ver o que significa a palavra inimigo. Adversário. Já viu falar no Septuaginta? Tem uma Bíblia do judeu chamado... O nome da Bíblia não é Septuaginta. Septuaginta era 70 judeus, sumo sacerdote sábio. Os primeiros a sair fazer trabalho em nome de Deus. Lá você vai entender o que significa adversário. Que não tem nada a ver com aquele bicho assim, com tridente. Não tem nada a ver com aquilo. Mas é mais fácil acreditar no pastor. O que diz? Primeiro ele diz que o celular é do diabo. Depois ele diz que Jesus ligou para ele no celular dele. E você acredita nessa mentira. Você acredita nisso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu a tua casa. Crê, não é se batizar, é crer, porque agora é por fé e não por obra. Se tu crê com a tua boca e confessa, não, se tu crê com o teu coração, que é a mente, o coração espiritual não é isso aqui que bate sangue. Coração, quando a Bíblia fala coração, é a tua mente. E tu confessar isso, vem salvação para ti. Agora, de todos os lados. Se tu confessar que tu és curado, porque Cristo te curou, e a vida de Cristo se manifesta na tua carne mortal, como está escrito em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, 11 a 13, e se tu crê isso e confessar, tu vai ver o milagre acontecer por ti mesmo. Aqui está a salvação. Porque aquela salvação que Paulo falou era salvação diária. Existe a salvação diária. O quê? Hoje de manhã eu confessar aquilo que eu quero que aconteça. Hoje é o meu melhor dia, hoje eu estou curado, hoje é não sei o quê, e aí eu creio, porque ele fez para mim. E isso é meu por direito. E tem a salvação futura. Não é a salvação depois que morrer, é a salvação... O que é que você quer que aconteça no ano
de 2030, se você estiver aqui ainda? Eu creio que você vai estar. Falta somente 6 anos, né? Como é que você quer estar lá? Aí um sábio disse assim, se o seu sonho é para 1 ano, plante legume. Plante macaxeira, mandioca, que com 1 ano você está comendo. Mas se o seu sonho é para a década, plante árvore. Plante pé de manga, que com 10 anos, 5 anos você está comendo manga. Agora, se o seu sonho é eterno, plante pessoas. É um sábio homem. Plante pessoas, que isso é eterno. Agora, como que você quer estar daqui a 2030? Então você vai confessar essa salvação futura. Você vai confessar a diária, que é para hoje, e vai confessar a futura. Eu vou começar a fazer um tipo de plantio, vou começar a ser sábio, vou desenvolver a minha sabedoria espiritual em Cristo, porque eu sinto que eu vim nesse mundo para dar emprego a pessoas. Eu não vim aqui para ser empregado. Eu colhi um testemunho uma vez de um senhor que disse, pastor, se Deus não me fazer ser empregado, eu vou ser mendigo, eu vou morar debaixo da ponte, vou ser irmoléu. Não, se não me fazer ser patrão, porque eu não vou ser empregado de ninguém. E hoje ele é um cara milionário. Eu não vim aqui para ser empregado, então eu vou pedir esmola, mas não vou ser empregado. Hoje ele é um cara milionário. Tem pessoa que não veio aqui para ser empregado. Então, como que você quer estar em 2030? Então, você vai ter essa sabedoria de Cristo, vivendo em graça, como eu estou te dizendo, sendo reinando em vida, e você confessando e semeando abençoado, para daqui a 2030, como você quer estar. Então, existe a salvação diária e a salvação futura. Porque a salvação eterna, ele resolveu isso na cruz. Lá na cruz, ele reconciliou. Na cruz, ele fez o casamento. Eu estou te mostrando na palavra. E eu espero, abençoado, ter te ajudado. E a gente se vê numa outra oportunidade. Paz eterna para ti. Ou graça eterna para você.